Qual personagem você está vivendo? Hoje é muito importante esse conteúdo, fica comigo até o final. No teatro da vida, raramente nós percebemos que estamos atuando. Então, mas se a gente parar para analisar na última semana, vamos colocar aqui alguns personagens para você ver. Nas últimas semanas você vai descobrir qual papel específico você tem atuado. Então existe o qual? O espectador. O espectador é aquela pessoa que apenas assiste a vida dos outros, né? Geralmente sai rolando no feed, no celular, comentando, conquista alheia, né? Então ele é o espectador, mas sem construir nada próprio. Ele só está olhando a vida do outro e comentando sobre a vida do outro. Existe o herói, né? O herói, ele carrega a síndrome do Salvador, né? Tentando consertar todo mundo, tentando ajudar todo mundo, enquanto a sua própria vida desaba. Tenta ajudar todo mundo, mas a sua vida em si está desabando. E também é o vilão, né? O que projeta as suas frustrações ferindo os outros, né? E diminuindo os outros, né? Então esse vilão, ele tá sempre diminuindo, sempre querendo pisar nos outros. Então ele projeta suas frustrações no outro. E existe o patrocinador também, né? Que sabe incentivar, né? Mas às vezes esquece de incentivar a si mesmo. Então, você é um grande incentivador dos outros, né? Você é um grande incentivador, motivador, mas a si mesmo você esquece de incentivar. E por fim, e o mais perigoso de todos, a vítima. A grande pergunta de hoje aqui é: quais desses personagens você identificou na sua vida? Você tirou o papel de diretor da sua história e colocou esses papéis. Quais desses você tem assumido a sua vida, né? Na psicologia, queridos, existe um conceito chamado triângulo dramático. Ele mostra que nós ficamos presos, alternando entre sermos o salvador, o perseguidor e a vítima. Então, e por que o papel de vítima, ele é o mais perigoso de todos emocionalmente? Porque ele oferece um ganho secundário. O que isso quer dizer, querido? É terrível esse ganho secundário, porque é um alívio temporário da nossa responsabilidade. Então, quando eu sou vítima, a culpa é de quem? É do sofrimento, é do meu chefe, é do meu cônjuge, é do governo. Então, isso me paralisa e me faz ter uma ilusão de que eu não tem nada que eu possa fazer. A culpa não é minha. A culpa é do governo, a culpa é do meu marido, da minha esposa, a culpa é do meu trabalho, né? Então, isso nos paralisa e a gente fica colocando como se eu não pudesse fazer nada. E a neurociência explica que o nosso cérebro, ele tem um mecanismo chamado neural, viés de negatividade. Nós somos biologicamente programados para focar no que é errado para sobreviver. Então, assim, tudo que é errado, a gente está programando ali para a gente sobreviver. Então, quando a gente adota o papel de vítima, você treina as suas redes neurais para enxergar apenas ameaça, injustiça e desamparo. E é aqui que mora o perigo. Por quê? Porque é um perigo tanto espiritual como emocional. A vítima, ela abre mão do seu locus de controle interno. Então, existe uma proteção sobre a nossa vida, né? Da gente sentir medo, insegurança. Também é uma proteção. Mas quando nós vivemos só em função disso, a gente abre mão do nosso locus de controle interno. Né? Então, a capacidade psicológica de entender que, embora você não controle o que acontece com você estritamente, você não reage e só fica naquilo que você não controla. Então, eu não posso controlar o que fazem comigo, eu não posso controlar o que acontece comigo, mas eu tenho um controle do que eu posso fazer depois do que aconteceu. Esse controle é meu. A gente precisa ter muito equilíbrio, querida, e maturidade, que existe uma linha tênue entre ser vítima de uma situação e adotar um personagem de vítima
por resto da vida. Então, assim, é claro que a gente não está aqui para dizer que a vítima ela é fraca, né? Todo mundo tem traumas, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem situações difíceis, né? Pessoas feridas não são fracas, são pessoas que passam por dores reais, né? Traumas mudam realmente a química do cérebro, ativam constantemente a nossa amigdala e deixa a gente em modo de defesa. Então, assim, se você foi machucado, a sua dor, ela é legítima. E merece um acolhimento, merece uma terapia, merece ser cicatrizada, merece sentir um alívio. Então você merece ser tratado, né? A gente não está aqui desprezando a dor. O sofrimento paralisante, no entanto, querido, é uma escolha diária. Então, assim, sentir dor, ela é real, é verdadeira e você tem que procurar se curar. Agora, o sofrimento paralisante, no entanto, é uma escolha diária. Se eu deixar que o sofrimento me pare, essa é uma escolha diária minha. É a minha responsabilidade. A beleza da nossa mente, que está na neuroplasticidade. A capacidade que o cérebro tem de se moldar, criar novos caminhos neurais e aprender comportamentos diferentes. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez, queridos. Sabe? Para a gente aprender novos caminhos, criar novas pontes e a gente não ficar escravo do sofrimento, da dor e dos traumas, né? Então a cura começa quando você avalia a sua dor, mas decide que ela não vai definir o seu destino. Eu avalio, foi difícil, está doendo, doeu, mas essa dor não vai definir o meu destino, não vai definir o seu destino, né? A palavra de Deus é extremamente clara quando ela diz lá em Gálatas 6,5, porque cada um levará o seu próprio fardo. À primeira vista, queridos, parece ser um versículo pesado, porque como eu vou levar um fardo? Né? Como que eu vou levar? Cada um vai levar o seu próprio fardo, cada um vai levar a sua própria dificuldade. Mas a palavra de Deus também diz que tomai o meu jugo, que é leve. O próprio Deus diz que Ele não põe um peso maior que você possa carregar. Ele te alivia. Ele já deu um alívio. A própria ciência fala o que o próprio Pai já fez para nós, dando esse alívio, novos caminhos, novas direções, a qual nós vamos tomar essa decisão. Mas por isso, queridos, que a palavra de Deus fala aqui que cada um leva o seu fardo, porque é uma decisão sua. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, escolher viver na dor é uma escolha sua. Porque nós podemos trilhar novos caminhos neurais. Você não pode mudar o que fizeram com você, você não pode mudar a dor que fizeram com você. Isso você não tem culpa, isso não é culpa sua, isso você não tem como mudar isso, você não tem como refazer isso. Mas você tem como mudar novos caminhos neurais. E não permitir que a dor defina o seu futuro. Não permitir que você viva em função da dor. E é maravilhoso que Deus, né? Porque Deus quer que a gente saia da plateia da vida, né? Desarme o herói e cure a vítima. E assuma a responsabilidade pela nossa própria caminhada. Ele não vai carregar o fardo das nossas escolhas. Ele carrega o nosso jugo, que é leve. Ele fala assim, o meu jugo é leve, é suave. Eu não ponho esse peso em você. Deus não coloca peso em nós, queridos. Muitas vezes é nós mesmos que estamos colocando esse peso em nós. Ai, eu não merecia passar por isso. Por que Deus permitiu? E a gente ficar ali lambendo aquela dor, né? Como se muita gente, todos nós passamos por coisas que muitas vezes não merecemos. Mas isso vai definir o meu futuro? Eu vou viver em função disso, né? Deus deu o Espírito Santo para nos capacitar a carregar, a direcionar, a moldar a nossa mente, a direcionar os nossos caminhos. E a própria ciência diz isso também, que nós podemos direcionar, ele está ali para te consolar e para direcionar o seu caminho. Então, assumir a responsabilidade não significa que você faz tudo sozinho. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Ele é o consolador. Ele é aquele que traz paz mediante a guerra.
Ele é aquele que traz paz, que excede todo entendimento. Gente, era para mim estar revoltada, era para mim estar indignada, mas eu tô com uma paz que excede todo entendimento. Então guarda isso no seu coração. Deus quer que você arrume a responsabilidade pela sua própria caminhada. Decida, né, direcionar, redirecionar os seus pensamentos. Então, o que você vai fazer hoje? Vai deixar que a situação continue controlando as suas emoções? Ou você vai entender que você pode criar novos caminhos neurais, né? E não permitir que essa situação defina a sua vida. Deixa aí no comentário se você gostou, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas como você está sendo.